Oi, gente, boa noite. Quem for entrando aí, dá um joinha pra gente. Já estamos entrando por aqui, nos ajeitando. Tem um certo delay aqui entre a conexão, né? Então vai aparecendo aos poucos aí pra vocês. E muito obrigado por estarem conosco nessa noite. E é isso, estamos aqui com a Cíntia Lima, nossa convidada, já está chegando aqui com a gente. Boa noite, Cíntia Lima. Tudo bem, querida? Boa noite, tudo bom? Tudo. Pedir o pessoal que for chegando aí, dá um joinha pra gente. Eu divulguei aí nas nossas redes sociais para o pessoal chegar, mas também tô, tô aqui deixando, vai ficar gravada a live, né? Então, para quem vai chegar no futuro, né? É o que mais importa pra gente aqui também, sabe? E nessa noite aqui, essa segunda live da série de quatro lives desse projeto Baixada em Cena, que é um projeto do Cultura Presente nas Redes 2, e aí tem o apoio do Baixada Cine, do Malício Produções, enfim, e, e da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, tô aqui um pouco tenso aqui nessa noite, mas e um calor imenso que está fazendo aqui também, nesse Rio de Janeiro, deve estar beirando mais ou menos, sei lá, Cintia, não sei quantos graus está chegando aqui, deve estar uns 30 graus hoje, tá bem calor aqui, e enfim, é isso. E a ideia de hoje é a gente passar o filme e exibir o filme Cala a Boca, da Cintia Lima, e por isso que que eu trouxe ela aqui, né, pra gente exibir o filme e bater um papo sobre esse filme. E aí, Cintia, você quer falar alguma coisa já aí, pessoal? Tá chegando, que vai chegar? Então, como o Alexandre falou, né, é uma parceria com Baixada Cine, eu faço parte do coletivo Baixada Cine, e esse curta surgiu porque eu já tinha feito um documentário sobre parto humanizado, que é o Da Casinha para a Vida, que é um documentário que eu fiz sobre a casa de parto, de Relengo, que eu tive minha filha, e eu sempre ouço muitos relatos ruins sobre partos, sobre violência, sobre o que as mulheres sofrem. E eu não tive essa vivência. O que eu conheço sobre violência obstétrica foi ouvindo, né, da minha mãe, tias, amigas, que passaram por esse tipo de situação. E eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, né? Foi inclusive um filme que foi apoiado, patrocinado pelo Cultura Presente nas Redes também, né? E eu lancei ele há pouco tempo. Ele está há pouco tempo nas redes. E é um costume meu, eu sou documentarista, e é um costume meu falar sobre mulheres, sobre o corpo feminino, falar sobre meu território, sobre como nossos corpos estão inseridos nesse território. Então, Aham. meus filmes são sempre muito ligados a isso, né? Um outro documentário que eu tenho é sobre candomblé, na Baixada Fluminense. Então, todas as coisas que eu escrevo, sendo documentário ou ficção, é muito ligado à minha vivência, ao que eu vivo, ao que eu passo enquanto mãe, enquanto mulher negra, LGBT. Então, toda essa questão que perpassa a minha essência, a minha vida, meu corpo, né? Isso reflete muito no meu trabalho, né? Enquanto produtora, enquanto cineasta, enquanto professora também. Né? Então, são muitas questões. Então, eu tento passar para os meus filmes essas questões, né? Aham. Eu tentei aqui, Cíntia, e você já fez uma introdução aí do filme, do que a gente vai assistir hoje, né? E eu fiz aqui um pequeno resumo para apresentar às pessoas quem somos nós. Então vou fazer uma pequena apresentação sua aqui. Se em algum momento você quiser acrescentar mais alguma coisa aí, e até você já falou um pouco sobre você, né? Mas eu acho importante, né? Não só para as pessoas que
estarão aqui com a gente hoje, mas para quem vai ver esse registro no futuro, né? Para fazer essa apresentação de nós. Então, vou apresentar aqui a Cíntia Lima. Ela é formada em letras pela UERJ e em produção cultural pelo IFRJ e mestranda em cultura e territorialidade pela UF. Faz parte do coletivo belforrechense Baixada Cine, né? E é fundadora do Malice. É Malice ou Malice? Da Malice. Malice, Produções né? Culturais. É o nome da Maria, da minha filha, Maria Alice. Tá. Malice Produções Culturais. E dirigiu os filmes da Casinha para a Vida, né? Que ela acabou de falar até em 2019, não foi, Cíntia? Isso, 2019. Casa Fraternidade e Fé, em 2021. E Eu Sou Eu. Eu Sou Eu é um documentário? Eu Sou Eu, Jacaré, Bicho Jacaré d'Água. e Bicho d'Água, né? 2022. É um documentário sobre um bloco de carnaval que tem lá em Vila Isabel. Ah, bacana. Foi diretora assistente do longa-metragem Prédio Posto 13, Meu Nome é União, em 2021. Assistente de direção do filme Altair Veloso, Tô doido para ver esse filme. Alabê de Tá mim lindo. mesmo, Alabê de mim mesmo. E diretora de fotografia nos filmes Sabotagem, 2019, Anastácia Alimentada, 2020, e na websérie La Vida de las Mulheres, 2020. É uma das realizadoras do Cineclube Velho Brejo e da Oficina de Cinema de Periferia e de Cinema de Pedreiro, né, que eu participei aí. Falei um pouco dessa oficina, muito pinceladamente, na live número 1 com a Beatriz. E então essa é um pouco da Cíntia Lima. Não sei se esse é um resumo, né, Cíntia? Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. É isso. Essa é a parte mais de trabalho acadêmica, né? Sim. E eu sou mãe, como eu já disse, né? Então isso é uma parte que é bem importante da minha vida. Sim. Que ocupa a minha vida e do Adriano, né? Que é meu parceiro e que comanda a Malice comigo, que comanda a vida comigo e cuida da Malice junto comigo, da Malice empresa e da Malice criança. E é uma coisa que você estava falando, né? A oficina de cinema é uma criação do Sandro, né? Sandro Garcia, que vai estar aqui é a quarta, né? É a quarta live, né? Quarta live. E quando o Sandro... Eu acho que quando o Sandro teve a ideia dessa oficina, ele não sabia o quanto que essa oficina... Acho que ele não tinha noção do quanto essa oficina ia mudar vidas, né? Nossa. Tanto as nossas, quanto das pessoas que passam pela nossa vida durante esse percurso, né? Foram já algumas turmas que a gente já teve. A última foi agora esse ano, né? Foi lá em parceria com Dona Ana também. Essa é pelas minhas contas, é a terceira, né? Terceira ou quarta oficina, né? A gente teve algumas online, mas presencial, essa foi a segunda. Foi a segunda, né? São duas presenciais e duas... Eu acho que duas online. Não, teve uma Jacarepaguá que foi presencial, não foi? Ah, sim. É parceria com um parceiro nosso de lá, da Zona Oeste. Exatamente. Eu também estou contabilizando essa oficina aí como de vocês, né? Tipo... o Sandro deu essa oficina lá. Sim. Acho que ele não tinha ideia do quanto essa oficina ia mudar vidas, né? Nossa. Ele não tinha essa ideia, assim, acho que ele não tinha essa noção do quanto ele ia movimentar, né? Do quanto ele é genial, né? Do quanto as coisas que ele faz, ele é muito genial, assim. É um cara bem jovem, né? Todos vocês são bem jovens, assim, eu vou para 50 anos, enfim, e ele tá com 25 e tá voando, 26. Né? 26, né? Enfim, então... De fato, eu até comentei isso hoje numa postagem do Baixada Cine, que tem uma postagem lá falando da oficina e tal. Eu falei, essa oficina salva vidas, assim. Então, tipo, bem nisso que você está trazendo agora aqui. E também, aí, vou deixar aqui para o futuro, vou me apresentar também. Eu acho que às vezes eu fico meio, não constrangido em falar de mim, mas acho que no sentido assim, de se apresentar e se vender, digamos, eu acho essa palavra mercadológica demais, se vender, mas eu, ao longo de todas as oficinas ou
o percurso que eu tenho feito, eu vejo muitas pessoas falando que a gente precisa também contar um pouco de nós, assim. Na verdade, isso é um recorte, na verdade, né, Cíntia? Sim, Não é, eu fico muito, às vezes, é difícil para mim me encaixar num papel só, sabe? Eu me vejo de várias formas, assim, sabe? E o que, que eu trago aqui de você, ou eu vou trazer de mim aqui agora, é um recorte de mim, assim, não é, não, não me resumo, é tipo um resumo, né? É um recorte de fato. Esse é o Alexandre, mas assim, eu digo que de fato eu não sou isso, eu, de repente eu estou isso, sabe? Então, não sei se dá para entender dessa forma, mas é assim que eu me entendo. Então, Alexandre Ferreira, para quem não sabe, eu sou formado em administração de empresas, e é uma coisa que geralmente eu não comento. Eu fiz até o quinto período de engenharia de produção, e assim fazendo essas duas graduações, na verdade, uma eu terminei, né? Eu sou o único formado da minha família, né? O único formado com uma graduação superior, né? Até de segundo grau e superior, né? Um nível superior da minha família. Então, e com um custo danado, assim, né? E a gente sabe disso, né, Cíntia? Então, essa formação em administração de empresa e até o quinto período de engenharia de produção era muito para mim estar ali no mercado, né? Onde eu atuei 20 anos. Então, foi um momento da minha vida em que eu buscava, através do trabalho desse mercado, ter o meu salário, digamos assim, né? E eu consegui, durante 20 anos, ter um salário ali e tudo mais. Então, essas formações me apoiaram a estar ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui chamado para outras coisas, tipo educação, tipo psicologia. Então, a minha mente é meio assim, sabe? Então como eu estava dizendo, eu trabalhei 20 anos para grandes corporações até. E em 2016 eu iniciei a minha transição de carreira, digamos assim, e muito tentando buscar outras coisas assim. E aí eu até às vezes fico me perguntando, eu estava perdido, não estava perdido e tudo mais, mas estava buscando alguma coisa que ainda não sabia direito. Eu tentei até trabalhar com bambu durante um tempo, fiquei um ano trabalhando com bambu com, com um parceiro e tudo mais. E depois, em 2018, eu participei, Cíntia, não sei se nunca é difícil eu contar isso, participei como assistente um filme que era de uma camerata de um projeto Uerê, que é lá na Maré, sabe, esse projeto. O nome da quem toca esse projeto, o Uerê, é Ivone, eu esqueci o sobrenome dela, assim, nem sei se deveria citar, até já que eu esqueci o sobrenome. E aí, quando eu participei dessa assistência de câmera, assistência ali, muito cruamente, digamos assim, eu falei, nossa, é uma parada que eu gostaria de fazer, né? Ao mesmo tempo, naquela época, eu falava assim, cara, eu não tenho equipamento, não tenho nada, não sei o quê, como é que eu vou entrar nesse mundo assim, sabe? Porque o que era me apresentado naquele momento, até ali, era que eu precisava ter equipamento caro, tinha que tipo, hoje eu gosto de edição, então eu tinha que ter um computador potente, não sei o quê e tudo mais. E aí, quando eu falo da oficina, e você traz ela um pouco agora também, a oficina me joga a luz, joga uma luz para mim e me faz ver que sim, era possível eu trabalhar com cinema, sabe? Era com audiovisual, digamos. Porque às vezes eu fico assim, não, sou cineasta, não sou cineasta, sou cineasta, não sou cineasta. Esse reconhecimento ainda é difícil, sabe? Então, tipo, mas a oficina me abriu, e aí eu até falei para a Chuchu é a Beatriz, para quem não sabe, né? Você sabe, mas para quem não sabe, a Chuchu é Beatriz Rodrigues, que estava aqui com a gente, comigo na live número 1.
Eu até falei, poxa, eu até fico receoso de estar sendo repetitivo em sempre citar a oficina e não sei o quê. Mas, de fato, a oficina ela é um marco para mim, porque, como eu falei, trabalhava nesse mercado durante 20 anos, saí desse mercado e eu falei assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Fiz algumas tentativas, mas foi na oficina onde eu me encontrei, sabe? E foi importante demais para mim. É, a- Foi importante. Oi, Alice! Tudo bem? Tá chorando, bebê? Oh, meu Deus! Oh. Gente, a gente sabe, a gente faz live durante 2 anos, né? Então, esses momentos, eles acontecem o tempo todo, né? Na nossa vida aqui, pô. Aqui eu também moro numa casa numerosa, então tem um barulho ali, um barulho ali. A gente vai acertando e, e a chegada de uma criança, assim, às vezes no passado, principalmente, quando a gente estava fazendo alguma coisa desse porte, as pessoas olhavam, nossa, que pessoa não profissional, deixando a vida, digamos, pessoal invadir a vida, é, digamos, e aqui não é um bate-papo, né, Cíntia? A vida profissional e tal, e hoje a gente encara isso com maior normalidade, né? Porque acho que esse período da pandemia e da live e tudo mais normalizou essas Não, quedas de internet, as quedas de conexão, uma pessoa que grita do outro lado e tudo mais, porque live é isso, é vida, né? E a gente está aqui na vida. Então, Cíntia, eu é um pouco disso, sabe? E tô aí, ao mesmo tempo que eu tô me apresentando, eu tô falando das porque, como você trouxe a questão da oficina também, e a gente está jogando luz nela, né, e tudo mais, eu acho que a oficina me dá essa. E à medida que eu vou falando, eu vou entendendo mais, não só a importância do que me aconteceu, mas me apropriando disso e falando, poxa, é isso que eu estou fazendo, é isso que eu gosto, é isso que eu estou fazendo agora, é isso que eu gosto de fazer. E, e uma palavra que eu uso muito é a gratidão, sabe? Gratidão em função das coisas que o Baixada Cine me proporcionou durante a oficina. Então, é isso, gente. Não sei se tem alguém aí nos acompanhando, e sei, mas estamos aqui nesse bate-papo com a Cíntia e a gente se apresentou aqui para vocês, tá? Então, para quem estiver aí vendo no futuro, é isso. E aí, Cíntia, quer dizer alguma coisa? o que você estava falando, você falou ainda agora sobre a questão da universidade, né? Eu fui a primeira da minha família que entrei numa universidade pública, que me formei numa universidade pública, que fiz uma pós-graduação, que entrei no mestrado numa universidade pública. Eu sou a única da minha família. Assim, agora, depois de mim, que as outras meninas mais jovens, né, minhas afilhadas, por exemplo, que depois entraram, né, tirando, isso eu digo da família da parte da minha mãe. Da Aham, parte do meu pai, teve algumas pessoas que entraram na faculdade pública antes de mim e tal, que me aham, inspirou, inclusive, foi meu tio Dito, que é uma pessoa muito importante da minha vida. Ele é irmão do meu pai, e foi ele que me inspirou muito nessa questão dos estudos, de literatura. sim. Ele também é formado em letras, professor de língua portuguesa, escritor. Então, ele me incentivou muito a estudar, a estar ali, sabe? Então, assim, aí a gente tem essa. A gente falta essas referências nas famílias na Baixada Fluminense, Sim. que aí nós somos os primeiros, né? Somos os primeiros. Hoje, minha enteada está entrando na UERJ e ela tem algumas referências que a Aham, minha geração não tem. Então, é disso que eu estava falando, né? E sim, entender também o privilégio que eu tive de estudar. Por que é privilégio? O privilégio de ter pai e mãe, sim, ter um pai dentro de casa, presente, que sim. mesmo com todos os defeitos estava ali. Então, assim, esse privilégio que muitas crianças e muitas pessoas da Baixada Fluminense, de região periférica, não tem acesso, não tem uma base familiar, não tem pai e mãe, não tem pessoas que estão ali por trás cuidando, né? Sim. Então, hoje,
é essa diferença que faz, né? De você ter uma base, você ter uma mãe ali que está cuidando de você, de ter pai, de ter alguém que cuide de você, de ter um cuidador, né? Aham, Independente de quem seja. E eu falei, eu tive esse privilégio, né? De poder estudar, de não precisar trabalhar muito cedo. aham. Eu trabalhava porque eu queria, eu trabalhava porque eu gostava de dar aula, comecei a dar aula muito jovem, então porque eu gostava, não era porque eu precisava. Você dava aula Então, de quê, Cíntia? quando jovenzinho, eu dava aula de inglês, de Ah, teatro, quando ah, era muito nova, antes de entrar na graduação. você é professora de francês também, né? Eu de língua portuguesa e de francês. E Eu entrei francês. na letras na UERJ em 2006. Eu fiz francês. E eu lecionei alguns anos, né, no ensino privado, público, Aham, e acabei não desistindo do magistério, não é isso, mas eu cansei de sala de aula, cansei de estar sim. no ensino médio e tal. Hoje eu estou voltando por causa do mestrado, né? Eu estou Ah, voltando para a graduação, sim. é outro ramo. Sim. Mas essa coisa que você estava falando, né? Dessa coisa de, eu sou o único da minha família que tem o ensino superior. E isso, as nossas famílias, assim, aqui da Baixada Fluminense, é muito comum, assim, da nossa geração, que eu digo. Aham, A geração mais novinha, essa geração da minha enteada, que está com 18 agora, é uma realidade um pouco diferente. uhum. Mas a nossa geração era uma geração que é isso, assim, único, pioneiro, primeiro, né? Isso é muito complicado, é muito triste você pensar o quanto a gente demorou a ter acesso. E por que a gente teve esse acesso? Políticas públicas. Governo do PT. Sim. Porque a gente não tinha acesso à universidade. Uhum. Faz o L. Não Faz o tinha L. acesso à universidade. Entendeu? Então, isso tudo faz diferença, né? Numa família, assim. Sim. Hoje eu estou no mestrado público. Eu recebi bolsa de mestrado. Eu faço um mestrado sobre Baixada Cine. Eu escrevo sobre Baixada Cine, sobre o cinema de periferia, sobre o nosso cinema, né? Eu entendo que eu tô na academia para falar dos meus. Sim. Não adianta eu estar na academia só para cagar título, Pô, né? tem uma música até, desculpa te interromper, que eu sempre, desde 2018, eu tenho escutado ela falando assim, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu acho que ela, ai, eu não sei se é da Beth Carvalho, sabe, ou da Gal Costa. Depois eu te mando. Cara, era muito, quando eu escutava essa música, era muito isso que você tá falando, sabe? Porque a gente tá aprendendo alguma coisa, porque às vezes pode parecer pra gente que não é nada, mas é isso que você tá falando. E pode seguir, desculpa te interromper, porque veio Não tem essa coisa na minha problema, cabeça não. assim, sabe? Mas é um bate-papo aqui, e é um bate-papo até de quem. Às vezes a gente se bate, né, Cíntia, na oficina e tudo mais, e nas festas, mas a gente não troca uma ideia às vezes, e detalhes de você que não me chegava, assim como você ser professora, a professora de francês, eu soube, né, que lecionava francês, né, digamos. Eu soube porque eu passei o filme semana passada com a Beatriz, né? Sonho de uma Noite de Tesão. E lá ela tá falando em francês e foi você que traduziu lá e o texto e deu um apoio para ela, né? E tudo mais. Então é um pouco disso. Mas você estava falando de políticas públicas, que são muito importantes, né? Sim. Da gente ter essa oportunidade de acesso, né? Se você entender que foi da nossa geração em diante que conseguiu esse acesso, que conseguiu entrar numa universidade, você tem que entender de onde veio isso, né? Sim, O Lula entra em 2002. sim, Eu entrei na graduação em 2006. Então, você entende por que alguém antes de mim, da minha família, não tinha tido esse acesso. aham, Porque esse acesso era proibido para gente, preto e pobre. sim. Entende? Quando a gente fala de políticas públicas, é nesse sentido, né? Eu até, assim, eu fiz faculdade particular porque na época eu trabalhava e não conseguia, como eu trabalhava e eu cheguei na faculdade muito tarde, digamos assim, por causa desse acesso que você está falando. Sim. Então eu trabalhava, ganhava meu salário e pagava minha faculdade e ao mesmo tempo, aí quando veio o governo Lula, a gente tinha um desconto, assim, que a própria faculdade dava, mas
eu entendo que em algum momento o governo também dava um apoio ali para a É, faculdade e tudo mais. Enfim, eu tinha um de bom desconto até, sabe? Então, eu não consegui estudar na UERJ porque eu tinha que trabalhar. E aí a empresa me cobrava também eu ter uma graduação e tudo mais, porque para mim crescer, subir de carreira e tudo mais. Então, mas assim, foi foi o um, que eu tava te falando de privilégio. sim, Eu tive o privilégio de poder estudar numa faculdade pública. Eu tive o privilégio de fazer um curso integral, aham, porque eu tinha um apoio. entendi. Então, eu falo porque é isso, é você também reconhecer os seus privilégios, porque as Aham, pessoas têm muita dificuldade de reconhecer os seus privilégios. sim, E isso, para mim, na condição que a gente vive, não deveria ser, aham, mas é um privilégio. Não deveria. Não deveria ser um privilégio eu poder estudar porque eu tenho uma base familiar. Não deveria ser um privilégio. Toda criança tem que ter essa base. Que sejam duas mães, dois pais, três cuidadores, cinco, não interessa. Toda criança tem direito, tem que ter esse direito a ter essa base familiar que consiga te levar adiante. É o que eu tô falando. Eu tive esse privilégio. aham. Embora seja, eu acho absurdo isso ser um privilégio. Entendeu? Mas eu tive. É, Então, é você conseguir reconhecer também de onde você veio, né? Eu sempre estudei escola particular, que minha mãe dava um jeito de pagar, se uhum, virava em 20, tinha desconto aqui tinha bolsa numa escola, depois fui para outra com bolsa também. uhum, A irmã do meu pai pagou uma parte. Então, entende o que eu estou te uhum. falando? É questão do privilégio também de estar inserida ali naquele contexto que consegue ter acesso. É porque constitucionalmente todos nós temos direito à educação, né? Mas é disso que você está falando. Muitos de nós, principalmente da nossa geração, não tínhamos acesso. Alguns precisavam trabalhar e ter uma dupla jornada, e aí você reconhece o seu privilégio. Ao mesmo tempo, como moradora de uma Baixada Fluminense, mesmo você tendo esse privilégio, também não foi fácil para você, tá? Não, Porque, tipo, você estudava na UERJ, tinha a questão da condução, não sei o quê. sim. Então, também, muito embora você fale para mim que foi um privilégio, eu entendo também que tinha também as dificuldades, né? Não, sim, tinha dificuldade financeira, tinha Financeira, dificuldade do deslocamento, tinha sim. dificuldade de sair de madrugada de casa para poder chegar. E como muitas vezes chegar atrasada porque o trem não funcionava. Uhum. Isso aconteceu muito durante a minha graduação inteira, durante a pós-graduação que eu fiz também na UERJ, né? E, uma coisa que eu sempre falo isso, né? Eu vi a UERJ empretecer, porque eu entrei na UERJ no início Nossa. das cotas, É. e a UERJ era uma. Eu saí da UERJ 10 anos depois, juntando graduação, pós e mestrado, porque Aham. eu cheguei a começar um mestrado lá e eu larguei, porque eu não foi a época que eu perdi minha mãe, foram várias questões. Então, assim, em 10 anos que eu fiquei na UERJ, eu vi a UERJ empretecer. Uau. Porque a UERJ era uma universidade como outra qualquer, uma universidade branca. Aham. E eu vi a UERJ empretecer. Porque o tempo que eu fiquei na UERJ foi o tempo do início de cotas, né? E aquela coisa de movimentando a política de cotas. Então, assim, você entra na UERJ hoje, é diferente quando você entrava lá em 2005. Foi a primeira vez Sim. que eu pisei na UERJ para Aham. fazer matrícula. Né? Eu entrei em 2006. Então, assim, você vê a diferença de uma universidade que empreteceu. Empreteceu. Entendeu? Por quê? Porque deu acesso. Não é que a gente é menos inteligente. Não é, a gente só A não gente tinha não tem acesso, oportunidade. não tinha oportunidade, não tinha acesso. Acesso. E quem tem oportunidade? Sim. Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Entendeu? Então é desse tipo que eu estou falando. Não tô dizendo que a política de cotas é dele, não é nada disso, não. Aham. Mas estou falando da questão do acesso ao ensino. Com políticas, com o Ministério do Haddad da Ana Estela, Aham. que criaram toda essa política do ProUni e tal. E isso tudo a gente não tinha. Então, foram muitas políticas públicas que foram construindo para a gente ter o que a gente tem hoje, para a gente ter acesso, para a gente entrar numa universidade pública, igual a UFRJ, e a turma de produção cultural ser de maioria negra. Uau. Você entra nas turmas de produção cultural do IFE, que foi onde eu fiz minha segunda graduação, que é Aham. o IFE aqui em Milópolis,
E as últimas turmas, assim, eu olho as turmas é de maioria negra. Então, assim, isso é muito bonito de ver, porque eu lembro que eu teve uma turma que eu ainda falei para o Adriano, a turma era, a maioria era preta, era só uma turma de preto, assim. Aham. Até uma das meninas dessa turma fez a nossa oficina, agora a última, a Maria Esther. A Maristé. A turma dela era uma turma negra, sabe? Eu achei aquilo maravilhoso. Quando o Adriano me falou da turma, eu já não estava mais lá, né, no IF, eu me Aham. formei em 2019, e eu falei, cara, é isso, sabe? Eu entro na UERJ hoje, olho uma turma de letras hoje, ou qualquer outro curso, engenharia, que seja direito, e a UERJ envelheceu. Isso é muito, muito importante, assim, e entender também o quanto. Entender também que não adianta também só dar acesso. Muitos de nós entram e não conseguem ficar por questões financeiras. Deslocamento. Deslocamento, a questão da passagem, Sim. alimentação. Entendeu? É difícil se manter. Não é fácil se manter na universidade pública, ainda mais um curso integral. Como que um trabalhador se mantém ali? É por isso que também tem, talvez algumas é importante também alguns campos dessas faculdades vir para a Baixada Fluminense, né? Porque, Sim, muito no passado a gente tinha um campus de uma universidade federal, se eu não me engano, é federal, né? A Liceropédica, né? sim. Aqui na Baixada, em Duque de Caxias, tinha Agora a gente tem a a FEBEF em FEBEF, Caxias, que é da UERJ. é, A gente tem a Rural em Nova a Iguaçu Rural em também. Nova Iguaçu, A gente tem o IF em Nilópolis, tem o IF em Belfor Roxo, o IF em São João. E quem criou isso, vou falar de novo, governo PT. sim. Foi projeto do Haddad, da Ana Estela. Foi Então, projeto durante o ministério, quando o Haddad estava na educação. o IFE Tanto que, aqui, o tanto IFE, que se você for lá no IF de Nilópolis, tem uma plaquinha lá com o nome do Haddad. que bacana, E foi ele que botou aquilo ali. sim. O IFE aqui em Belfor Roxo tem uma briga, né? Porque é um campus pequeno, ele está Sim. num terreno em que a prefeitura não liberou A ali e prefeitura tudo faz mais. de tudo para pegar aquele É, espaço e destruir a exatamente. universidade. Então é complexo, né? Cíntia, É complexo. e aí a gente está falando, não é nem muito, não é nem, eu não sei se eu, não é o tema da live, mas a gente está falando de acesso, está falando falou um pouco de Constituição, né? Quando eu falo para você que não é o tema da live, mas a live está aqui para isso também, para a gente bater esse papo, porque por isso que ela é um bate-papo, né? Não deixa E eu falar de política, não, que eu vou falar aqui 3 a horas. gente está falando de política, está falando de política pública, e o teu filme, que a gente em algum momento vai passar aqui, O meu filme é político. muito político, né? Ele tem um tema bem específico, né? Que é a violência obstétrica, e fala de saúde, né? E fala dessa violência à mulher, e fala do também de acesso, né? De acesso, pelo que eu entendo, à saúde, né? E até quando eu peguei o teu filme para passar aqui, e era muito para te fazer esse convite para estar aqui comigo, para a gente estar batendo um papo e tudo mais. E aí, tendo essa temática de violência obstétrica, eu fiquei assim, em algum momento me bateu uma reticência, assim, poxa, mas eu não sou a pessoa mais indicada, sendo um homem, digamos, eu me reconheço como um homem preto, um homem cis, até aqui, sabe? Então, até essa página aqui que eu tô te falando. De repente falar num tema tão específico que é voltado às mulheres, não tem aquela coisa que a Djamila Ribeiro fala do lugar de fala, né? Não sei. Mas eu tô muito confortável em relação, porque você que é a diretora, a fotógrafa, e também traz o filme que eu entendo, né? Não sei se por uma vivência sua, ou é um filme que para mim também, já tô dando spoiler aqui, a gente nem passou o filme e tudo mais. A gente está. É um filme que, para mim, é um filme denúncia, digamos assim, também. Sim, Não sei se era o essa teu. intenção. Não é, se é a tua intenção também, sabe, em relação. Se parte de uma experiência sua ou se parte apenas de você fazer esse doc com pessoas que Eu você não não sofri. identifica, né? É Digamos. isso, né? Eu não sofri violência obstétrica, como eu Sim. te falei. Eu pari na casa de parto.
vou contar um pouquinho da história do meu parto, de onde surgiu essa minha ligação com essa questão do nascimento. Aham. Eu parei na casa de parto de Relengo, que é a única casa de parto que tem no Rio de Janeiro. Tanto que, apesar dela ser do município do Rio, ela atende todo o estado, todo o país, vem gente até de fora do Brasil para parir ali. Porque ela é uma casa de parto de referência. E no Rio a gente só tem essa. Em São Paulo a gente tem mais duas. Uma que é muito famosa, que é a Casa Ângela, também Ah, tem o mesmo histórico da casa de parto de Relengo, que é a de Relengo se chama Davi Capistrano Filho. Essa casa de parto tem 18 anos. Ela foi fundada no Dia da Mulher. Ela foi fundada por uma enfermeira várias pessoas, né? Mas a cabeça, que foi diretora durante 15 anos lá, é a Leila. A Leila foi diretora lá durante 15 anos, inclusive ela deu entrevista para o meu documentário sobre parto humanizado. aham. E a Leila conta, né, sobre toda essa criação desse processo, desse projeto que era essa casa de parto. O quanto essa casa de parto sofreu retaliação, o quanto o Conselho Regional de Medicina tentou fechar essa casa, porque eles achavam que não. Por que acontece? O parto é fisiológico. Sim. É a mesma coisa fazer cocô. Aham. Maria é igual fazer cocô, né? Assim, resumindo. Sim. E o homem branco, hétero, médico, transformou isso num evento médico. Transformou isso no hospital. E não tem necessidade. Se você é uma gravidez de baixo risco, uma gravidez normal, sem intercorrências, você consegue parir normalmente. Você não vai conseguir se você tiver algum problema de saúde, e é para isso que a gente tem hospital. Mas o parto não deveria ser um evento médico. É um evento da mulher, do corpo da mulher. A gente consegue parir, sabe? Então, isso é toda uma briga, né, das enfermeiras, das doulas. Eu também sou doula, entendeu? Ah, Sou doula e educadora sim, perinatal. sim. Eu fiz esse curso, né, depois que eu pari, porque eu achei importante ter essa vivência. Eu faço fotografia de parto também, então, Aham. para mim, é importante ter essa vivência, né, enquanto mulher que pariu naturalmente, e conseguir entender todo esse processo do corpo, né, questão da amamentação, de educação para o corpo, para entender como é que essa criança nasce. Uhum. Então, assim, toda essa minha vivência com parto, assim, foi muito boa. O meu parto foi muito bom. Só que eu ouço muitos relatos ruins. Então, quando eu escrevi esse projeto sobre violência obstétrica, eu pensei muito no que minha mãe passou, no que minhas tias passaram, no que amigas minhas passaram para parir, né? A, Então, assim, a minha sobrinha mais velha tá grávida novamente. Ela, no primeiro parto do João, o João Arthur vai estar com 5 anos agora. Ela, do primeiro parto é, primeiro parto, né, ela quase morreu, assim. Teve complicações, se não me engano, foi cesárea. Eu não vou saber contar o que ocorreu e tudo mais, porque, assim, para ela foi, pelo que eu entendi, foi bastante traumático esse momento no hospital, né? Não só para ela, para minha irmã, até porque agora que ela engravidou novamente esse ano, é, minha irmã ficou, minha irmã, que é mãe dela, né? Ficou super preocupada, ela também, em relação, poxa, aconteceu aquilo lá no passado, né? Que você quase morreu e agora tá grávida de um novo, então é um pouco isso aí que você tá contando aí, né? Eu como tio, pai, digamos assim, dela, também fico super preocupado. E esse tipo, por exemplo, essa casa de parto ela é bem antiga, né? E a Marielle Franco, tinha um projeto de expansão das casas de parto. Ah, Parou, né? Parou quando ela foi assassinada. As meninas do pessoal tentaram retomar esse projeto, não sei em que pé anda, porque eu não tenho acompanhado muito. Porque esse projeto foi um projeto que foi feito na gestão do César Maia, quando ele era prefeito. sim. E ele brigou muito por essa casa de parto também, Hum, né? Na época da gestão dele. aham, Tanto que ele estava no projeto junto com a Marielle para fazer para retomar esse projeto das casas de parto. O César Maia aham, estava junto aham. com ela nesse projeto para botar casas de parto no estado, tentar ramificar para alguns municípios, né? Porque a gente só tem em Realengo, que é a Zona Oeste, então a intenção era colocar em várias zonas da cidade do Rio para futuramente tentar ampliar para os estados. Você mora em Eu moro em Nilópolis. 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 Eu ia fazer o pré-natal em Realengo, então assim, toda a contramão de sair da minha cidade, de ir para uma outra região, de ir para outra cidade, que eu ia lá para Realengo para fazer pré-natal, tudo para ter um parto respeitoso, porque eu tinha pavor de parir em hospital, porque eu já tinha ouvido tantos relatos ruins,
né? E eu tinha muito medo de ir para o hospital. Tanto que quando eu estava na casa de parto, que eu tive uma intercorrência, assim, eu ficava pensando assim, não quero ir para o hospital. Eu olhei para a Ellen, que foi a enfermeira que me ajudou no meu parto, e Aham. eu falei para ela, Ellen, eu não quero ir para o hospital. Ela falou, não, vai ficar tudo bem, porque eu tive um problema de placenta e tal. Sim. Tanto que elas resolveram lá, a casa de parto é preparada. Tanto que nunca morreu um bebê lá, nunca morreu uma mulher lá. A gente Aham. tem uma ambulância 24 horas lá. Qualquer intercorrência, coloca a mulher na ambulância e leva para o hospital. São 5 minutos de ambulância, da Uhum. casa de parto até o hospital. Então, nós somos preparadas. Uma amiga minha, inclusive, teve uma intercorrência, foi encaminhada para o hospital de ambulância, pariu, deu tudo certo. Então, assim, não é que a gente não está demonizando o hospital, medicina, não é isso. Só que o parto de baixo risco não precisa ser feito dentro do hospital, não precisa ser medicalizado. Então é essa questão que a gente briga, né? Quando a Aham. gente fala sobre parto humanizado, a louca do parto humanizado, né? Porque eu falo só sobre isso. É nessa questão assim de não medicalizar um evento que é fisiológico, Aham. né? Que a gente consegue, né? Então, assim, por isso que surgiu essa ideia do outro documentário de violência obstétrica, por causa desse meu parto, porque eu falei, eu tive uma vivência muito boa, então eu falo do documentário da Casinha para a Vida Sim. sobre essa visão boa do que eu tive, né? E quantas mulheres não conseguem ter esse acesso que eu tive, né? Não consegue por distância, tipo, minha amiga tá engravidando agora, e ela falou, cara, eu não vou fazer na casa de parto, porque para mim é contramão. Aham. E ela deveria ter um acesso de uma casa boa dessa de parto próxima à casa dela, sabe? Sim. Então, assim, é essa questão que a gente fala, né? Sobre a questão do corpo e tal. Mas como a gente fala, a gente sabe, né, que tudo que é para beneficiar as mulheres, os homens não aprovam, Sim. né? Então, assim, para eles não faz diferença. Porque se o homem engravidasse, o aborto seria, em primeiro lugar, se o homem engravidasse, o aborto seria legalizado. Sim. Segundo, a gente teria uma casa de parto em cada esquina. Aham. Ponto, isso é fato. A gente sabe que a gente não é vista, a gente não é. Tanto que uma coisa que é muito louca, assim, existe até hoje, mulheres negras tomam menos, eles dão Menos. menos anestesia em mulheres negras dentro de um Sim. hospital. Isso é de um absurdo que você fala e as pessoas não Porque acreditam, diz que porque a é mulher muito negra tem absurdo, mais resistência do que a mulher branca, né? é absurdo É muito demais isso. louco. Né? E a porcentagem de mulheres que sofrem violência obstétricas é Aham. muito maior entre mulheres negras do que entre mulheres brancas. Sim. Ô, Então, assim, Cíntia. tem toda essa história por trás de toda essa minha briga pelo parto humanizado, pela Aham. questão do nascimento com respeito. Cíntia, deixa eu só dar um oi aqui para uma queridíssima que chegou aqui, a Zaí Palhares, uma amiga de São Paulo, que está acompanhando essa série de lives com a gente. Ela teve na primeira aqui. Zaí, eu tô aqui com a Cíntia Lima. A gente não passou o filme ainda, tá? O filme Cala a Boca, né? Não vocês aí. Você não cala a boca, não. Você fala aí direto. E aí a gente tá batendo um papo aqui desde o início. Vai ficar gravado aí. Você chegou agora, vai ficar gravado. Então tá aí pro futuro, tá? Também. E vai ficar gravado. E em algum momento você pode ver o início da fala da Cíntia que tá falando. A gente falou um pouco de educação aqui, resumidamente. Falamos um pouco e entramos um pouco na temática dentro do filme, que a temática do filme aí é sobre violência obstétrica, tá? Então a Cíntia tá falando aí da experiência um pouco da experiência dela, tá falando de parto humanizado, que você deve conhecer aí, né? Então é isso, tá, Zaí? Obrigado por estar aqui com a gente. Pronto, Cíntia. Pode passar o filme se quiser. Então, Zaí, a gente vai, como na semana passada, eu vou colocar o filme aqui pra gente e a gente assiste o filme, volta pra cá e conversa um pouco sobre esse filme aí, tá bom? Então, Cíntia, vou colocar aqui, tá? Zaí, só me diz aí como é que tá chegando o áudio pra você depois. Se tá chegando bem aí, tá? Mas eu testei tudo, a princípio eu e Cíntia estamos aqui numa conversa e para mim tá fluindo muito bem, mas não sei como que tá chegando aí para vocês.
A violência obstétrica é aquela que acontece no momento da gestação, parto e pós-parto, inclusive no atendimento ao abortamento. Pode ser física, psicológica, verbal, simbólica e ou sexual, além de negligência, discriminação e condutas excessivas ou desnecessárias, muitas vezes prejudiciais e sem embasamento em evidências científicas. Essas práticas submetem mulheres a normas e rotinas rígidas e muitas vezes desnecessárias, que não respeitam os seus corpos e os seus ritmos naturais e as impedem de exercer seu protagonismo. São alguns exemplos de violências: restrição de dieta, ameaças, gritos, piadas, não permitir acompanhante que a gestante escolher, agressões físicas, entre outros. A médica fez um corte entre a minha vagina e o meu ânus, só que sem me consultar. Enquanto ela dava os pontos, ela ia explicando para os alunos que estavam lá como que era o tecido do meu períneo. Olha, eu me senti uma cobaia humana. Eu me senti péssima. Fiquei constrangida. E para piorar, o pós-parto foi muito ruim, muito ruim. Eu senti tanta dor, tanta. Às vezes até hoje eu respiro e lembro da dor que eu senti. Não grita, senão eu te deixo aqui sozinha. Na hora de fazer, não gritou. Por que está gritando agora? Essas são frases que são ditas mulheres em trabalho de parto e que vocalizam a sua dor. Mas por quê? Por que as mulheres não podem verbalizar e externar a dor do trabalho de parto? Quando chegou o momento do meu parto, eu gritava: me ajuda, me ajuda, me ajuda. E uma enfermeira debochava de mim e falava: cala a boca, foi bom fazer, né? Agora aguenta, porque eu sei que você vai estar aqui no próximo ano. E eu chorei muito. Foi horrível. E até hoje eu tenho pesadelo com meu parto. Isso já tem mais de 2 anos. O grito e a dor existem por uma razão, e é uma forma de alívio. Toda vez que o corpo sente dor, ele tem a necessidade de extravasar esse sentimento, porque alivia o corpo. Isso inclui gritar, apertar, urrar, chorar. É um absurdo as mulheres não poderem gritar no momento do trabalho de parto. Estava fazendo pré-natal para ter um parto normal. E na última consulta, a médica disse que minha filha tinha uma circular de cordão e me forçou a fazer uma cesárea desnecessária, porque circular de cordão não é indicativo de cesárea. Mas ela me forçou dizendo que eu ia matar minha filha e morrer junto, e eu estava fragilizada, então eu aceitei. Me arrependo muito dessa decisão. Sofri muito com o pós-operatório. Dói porque um bebê precisa nascer. Não podemos normalizar a proibição da mulher de gritar para o alívio da dor, constrangendo-a de modo que ela se sinta obrigada a se concentrar e sentir dor sem gritar. Isso é impor sofrimento àquela mulher, algo extremamente desnecessário, considerado violência obstétrica. Essa é uma das inúmeras formas de violência. Então, mulheres, não se preocupem. Pode gritar sim, verbalizem, deixe o poder da natureza fluir no momento do nascimento, já que é algo natural e fisiológico. Pode gritar sim. Pode gritar sim. Grite. Oi, Cíntia. Estamos de volta aqui.
Nossa, esse filme é tão forte, assim, e eu gosto dele por vários motivos, Cindy, assim, para te falar a verdade. Eu gosto pela experiência, em primeiro lugar, a experiência audiovisual, digamos assim, né? De como vocês trabalharam o som tá maravilhoso, tá? O som é do Adriano, O Adri som, Monteiro. nossa, Adriana, nossa, arrasou muito nesse som, tá? Nossa, maravilhoso esse som. E essas letras que vão surgindo na tela, né? Trazendo essa coisa da violência que acontece com as mulheres, né? Então, essas letras vão soltando ali né, vai invadindo a tela e vai se comunicando com a gente, assim, de uma forma maravilhosa. Enfim, e os depoimentos também tão, né, são fortes e tudo mais. Tem uma coisa, assim, que eu sempre ouvi aqui, é da minha mãe até. Minha mãe vai fazer 88 anos amanhã. Nossa, essa mulher maravilhosa que me gerou a vida e tudo mais. E aí minha mãe, em função da criação e tudo mais, né, uma pessoa dessa geração e tal, ela falava assim, na hora de fazer, ninguém chamou o médico, né? Ela ouvia isso, né? Ela ouvia isso dos médicos e tudo mais, das pessoas, né? Então, na hora de fazer foi bom, né? Digamos assim. E agora, na hora de ter, fica falando, ai, doutor. Eu ouvi muito isso, sabe? O teu filme traz essa coisa, dessa frase que é uma violência imensa, né? Que a mulher tá lá sofrendo, passando por vários desconfortos, não só desconforto, dor e tudo mais, que é o natural do parto, mas está sofrendo essa violência verbal, né? Não, Você tem que é porque é isso, né? Você tem que se concentrar com dor e não gritar. Porque senão você é maltratado se você gritar. se você gritar, você é maltratada. Acontece muito, da enfermeira vir e falar assim, não grita, tá atrapalhando. Sabe? É o tipo de situação que deixa uma mulher tá muito vulnerável. Tipo, por exemplo, uma amiga minha foi parir. Eu fui fazer as fotos do parto dela. Ela escolheu fazer cesárea. Eu conversei com ela várias vezes e tal. E ela escolheu fazer cesárea. E eu falei com ela, você é muito jovem, primeiro filho, não faz cesárea. Aí ficou o marido dela no ouvido, blá, 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 e é melhor fazer cesárea, é melhor agendado, não vai dar tempo de chegar e tal. Ela acabou cedendo à pressão da família, do marido, do médico. Aí eu fui fazer as fotos do parto dela. Foi uma cesárea. Assim, para mim aquilo foi de uma violência, porque, tipo assim, ela tinha direito ao acompanhante, que era o marido dela. E eu também iria acompanhar, porque eu iria fotografar. Aham. A gente só entrou na sala quando ela já estava sendo aberta. Ela não teve direito ao marido dela estar do lado dela na hora que ela foi tomar anestesia. Eu achei aquilo de uma violência. Eu falei com ela sobre isso depois. Aham. Que eu achei um absurdo ela tomar uma anestesia, aquela anestesia dói pra caramba, e o marido dela não está do lado dela, porque eles só chamaram a gente do lado de fora quando ela já estava sendo aberta. Aham. Quando eu entrei na sala, ela já estava sendo cortada para fazer as fotos. Eu achei aquilo um absurdo. Então, assim, não só isso, assim, oferecerem... Entre outras coisas que a gente briga pelo aleitamento materno e tal, de oferecerem fórmula numa chuquinha para um bebê recém-nascido. Isso tudo dentro de um hospital particular, no Caxias Dor. Uau. Entendeu? Assim, linha Dor, sabe? Aham. Né? E assim, e foi de uma violência para mim, tudo que ela passou ali, ela não tinha consciência, assim, ela tava, por mais que eu tivesse conversado com ela estava muito vulnerável, então ela estava aceitando muito aquilo ali. Quando passou, que ela se deu conta que deram fórmula para o filho dela sem perguntar se ela queria que desse fórmula para o filho dela. Ela queria amamentar o filho dela, ela conseguiu depois, mas com muito custo. Ou seja, a primeira amamentação do filho dela foi a fórmula, né? Porque o que acontece? Ah, beleza, acabou de sair de uma cesárea, você não pode amamentar, tá se recuperando. Mas um hospital daquele porte tem que ter um banco de leite. Banco de leite, né? E oferecendo um copinho. Perguntar para a família, para a mãe, para o pai, para quem está parindo ali. Olha, você quer que eu ofereça como esse leite? Já que você não está podendo. Entendeu? E os pais não estão preparados. Não estão preparados para receber um homem trans, por exemplo. São violências que essas pessoas sofrem
Por exemplo, eu já vi relatos de homens trans que vão parir seus filhos dentro do hospital e sofrem de tudo, de constrangimento, transfobia, sabe? As pessoas não conseguem lidar com isso, não sabem lidar e transformam a experiência do outro, essa experiência boa, numa coisa super traumática. A pessoa tem que entender que não é só uma mulher hoje que vai parir. Um homem trans pode chegar lá para parir, você tem que estar preparado para receber essa pessoa, essa família que vai nascer, sabe? Então, assim, é o tipo de situação que não estão preparados. Então, assim, é violência em cima de violência. É porque eu friso muito na questão de mulher com feminino e tal, mas é importante também a gente entender que não só as mulheres vão parir hoje no mundo. Cíntia, A gente... desculpa, te cortei. Não exatamente dúvida, só para a gente dialogar aqui também, em relação a quando se opta pela cesárea ou quando o médico indica uma cesárea, geralmente tem a ver com até onde me vem, né? E aí você, com a sua experiência aí que você vai nos esclarecer aqui. Aonde me vem a questão do risco, né? Do risco que a mãe está sofrendo durante o parto, que foi de repente pré-diagnosticado numa ultra, né? E tudo mais, ou de repente porque a própria mulher, não sei se é isso, Cíntia, estou falando aqui desse lugar de homem que eu não sei, então você que vai dizer pra gente. Da própria mulher optar pela cesárea porque é mais rápido, porque vai sofrer menos, a ideia de sofrer menos a dor do parto, né, que do parto natural. Essa é uma ideia e é isso que é vendido? É isso que é entendido, assim. Só que, assim, o pós-operatório da cesárea é muito doloroso, assim. Cortam 7 camadas da sua barriga, assim. Sim. Então, assim, não tem como alguém tentar me convencer que uma cirurgia é menos doloroso do que parir. Você tá, claro, assim, as dores do parto são as dores muito fortes. Mas é uma dor que você aguenta, é uma dor que você passa por isso. Porque se fosse uma coisa tão ruim, ninguém voltava lá para parir de novo. Entendeu? Se fosse uma coisa tão absurda, né? Uma coisa que até estava ontem num coletivo de mães que tem do IFRJ, né? E ontem estava tendo uma palestra sobre isso, lá no IF de São Gonçalo. E tinha uma enfermeira obstetra falando sobre isso, da casa de parto, inclusive, a Zuleide. E a gente estava falando sobre isso, né? Se fosse ruim, as mulheres não voltavam, né? E tem muito... E essa questão da cesárea, é o que eu falo, cesárea salva vidas. Salvou a vida da minha amiga, salvou a vida da filha dela. Ela pariu na mesma época que eu, lá na casa de parto. Salvou a vida da Rafa, salvou a vida da Luna. E eu agradeço muito por existir a cesárea, porque salvou a vida delas. Mas a cesárea, ela é para ser uma exceção, não a regra. Não a regra. A gente não pode ter, num país como o Brasil, 80% de partos via cesárea. Que, na real, não é parto, né? É uma cirurgia. Entendeu? Parto é vaginal. Você não pode ter 80% de cesáreas num país como o Brasil. Um país enorme. 80% é de cesárea. E essa questão de ser 80% de cesárea é uma questão de mercado, porque tem grana para se receber. Eu contei o caso dessa minha amiga que pariu lá no Caxias Dó. Então, assim, o médico induz. Isso é muito triste, porque você está muito vulnerável. Aconteceu com a minha prima também. Mesma coisa quando ela foi parir o filho dela. A menina jovem, primeiro filho, induziram ela a fazer uma cesárea. E ela acabou aceitando, estava vulnerável, a família fala aqui, fala dali, você está vulnerável, você ouve. Eu, durante o meu pré-natal, eu ouvi muito. Só que eu era muito consciente, eu tinha estudado muito para aquilo. Mas eu ouvi muito, no pré-natal, num lugar que não tem médico, porque a casa de parto ela é comandada por enfermeiras obstetras. Porque elas estão preparadas para auxiliar no parto, né? Elas estão preparadas para isso. Não precisa elas são as parteiras da atualidade? Sim, elas são enfermeiras obstetras. Então, assim, esse tipo de situação que eu tô falando. A questão do parto, ele é muito influenciado, assim. Você está dentro você estava no consultório. O médico para você falou assim, seu filho tem uma circular de cordão. Vamos marcar cesárea porque ele pode morrer. Qual a mulher fragilizada que não tem uma base de estudo científico de que aquilo não existe vai contra uma pessoa que estudou, vamos dizer assim.
Entendeu? Porque você está vulnerável, você está mexida. A gravidez mexe muito com os hormônios. Então, assim, se você não tem uma base de estrutura, de estudo, de preparação, você cai naquele papo furado. Uhum. Entendeu? Não tem como uma pessoa olhar para você e falar que você não vai ter passagem. A gente só sabe se a mulher vai ter passagem na hora do trabalho de parto. E já aconteceu isso, o médico fala assim, você é muito pequena, não vai ter passagem, esse bebê é grande demais. É isso. Não existe isso. Não tem como ele saber, só tem como saber isso na hora do parto. Porque tem a questão da dilatação, né? Se não me engano, pode acontecer de ter uma distócia de ombro, pode acontecer da mulher não dilatar, pode acontecer 1000 coisas. Pode acontecer. Aconteceu com amigas minhas de não dilatar, de ter que ir para o hospital para induzir e tal. Pode acontecer. Só que você só tem como saber isso na hora. Na hora. E aí você está contando para a gente que decidir a cesárea antes da hora, né, digamos assim, do momento, é um erro, né? É um erro, a não ser que tenha doenças pré-estabelecidas. Uma mulher que está com pressão alta, que está com questão de diabetes gestacional. Então, assim, a gente sabe que nesses casos a cesárea é indicada. Uhum. Se você está com a pressão alta, pode ter eclâmpsia, então você pode ter uma pré-eclâmpsia. Então é importante você adiantar esse passo, fazer uma cesárea, para salvar a vida dessa mãe e desse bebê. Uhum. Mas se você tem uma grávida de risco habitual, não tem o porquê você induzir uma mulher dessa para cesárea, como aconteceu com várias amigas minhas, primeiro filho, jovens. Eu tenho certeza, se eu tivesse num pré-natal particular, o médico ia fazer de tudo para fazer cesárea em mim. Por quê? Porque eu sou uma mulher que sou acima do peso, eu sou considerada obesa, eu tenho asma. Então, assim, é o tipo de situação que eles aproveitam. Não, você é muito gorda, você pode ter um problema. Eu nunca tive problema nenhum, minha pressão nunca subiu. A única vez que minha pressão subiu durante minha gestação foi na semana que Mari morreu, na semana que Marielle foi assassinada. Uhum. Foi a única vez que minha pressão subiu. Minha pressão foi a 14. Mas foi a semana que eu estava muito mal, eu só chorava. Tanto que eu cheguei na casa de parto, elas estranharam minha pressão alta. Aí elas entenderam quando eu contei por que eu estava mal. Entendi. Foi a única vez. Eu passei 9 meses de gestação, sem pressão alta, com a glicose normal. Eu nunca tive problema nenhum. Mas as pessoas olham para mim, sou uma mulher gorda, não vai parir, não pode ter algum problema. Então, assim, esse tipo de situação acontece, além da gordofobia que está, né, aí nesse sentido, assim, mas isso acontece de olhar e falar, você é muito magra, não vai ter passagem. Sim. Teu quadril é muito curto, não vai ter passagem. Então, é o tipo de coisa que um cara fala dentro de um consultório, e se você está vulnerável, você cai. Então, quando a gente chama de violência, é nesse sentido, da mulher não ter decidido de plena consciência. E, às vezes, ela ainda, no fundo, ela fica achando que ela que escolheu. Entendi. Porque ela está tão vulnerável, assim, de relatos de pessoas, assim, de mulheres que passaram por isso, amigas minhas, cara, que só se deu conta de que tinha sofrido violência muito tempo depois. Porque ela fala, não, eu que escolhi. Aí depois ela fala, não, eu não escolhi, eu fui induzida. Foi induzida, né? Entendeu? Então isso acontece com muita frequência. E aí, Cíntia, você fala que para a cesárea é cortado 7 camadas na barriga. E no relato da primeira, esqueci o nome da pessoa, ela fala que ela sofreu um corte no ânus. Como que... Qual foi o caminho que o médico tomou para, tipo, da barriga passar pro ânus, não, sabe? Isso aí é porque foi parto normal. O parto normal, foi um parto normal. Parto normal no hospital, eles têm essa mania de fazer episiotomia. Porque isso antigamente, há muitos anos, era indicado. Com as novas diretrizes da questão do nascimento, da OMS, isso foi abolido. Isso não deve ser feito. Não tem necessidade de cortar a vagina da mulher com uma tesoura, né? Que eles falam do piquezinho, né? Já ouvi relatos do médico falar para o marido e falar que ia dar um ponto a mais. Acabou com a vida sexual de uma mulher. E esse piquezinho seria para ajudar a dilatação, no caso? Para ajudar a cabeça do neném a sair. Não precisa. Se caso quando a criança sair fizer alguma fissura e tiver necessidade, a pessoa que estiver lá acompanhando esse parto vai fazer os pontos. Uhum. Eu, por exemplo, eu pari Maria e eu não tive nenhum tipo de fissura, não precisei levar nenhum ponto.
Entendeu? Mas talvez se eu estivesse no hospital, pelo tempo que meu trabalho de parto durou, eles tivessem me cortado por baixo. Entendi. E é uma dor insuportável. Minha tia passou por isso. Minha tia teve um corte. Minha filhada hoje está com 19 anos. Minha tia teve um corte entre a vagina dela e o ânus. Aham. E ela não conseguia sentar. Ela ficou uma semana sem conseguir se mexer. Pior do que se ela tivesse feito uma cesárea. Sim. Entende? Então, é o tipo de situação que a gente passa, que as mulheres passam, e às vezes não tem consciência de que sofreu uma violência. Sim. E eu, Entende? eu já ouvi relatos que, tipo, durante o parto ali, usam instrumentos para tirar a cabeça da criança, que é tipo um ferro, ou de repente sobe em cima da barriga da mulher, né? E fica de coque lá, Essa forçando. manobra de Cristina Essa, também é man proibida. essa manobra que é super. Essa manobra quebrou a costela da minha prima. Ela fissurou a costela quando ela teve o filho dela. Isso E foi também é uma cesárea. violência, né? No caso. E foi cesárea. A pessoa subiu em cima dela para empurrar o neném que estava muito, muito alto. Sim, E ela ficou com fissura na costela. Ela sofreu pra caramba depois. Então caramba. é o tipo de coisa que as mulheres passam no parto e às vezes ficam muito traumatizadas. E isso vai ter consequências em partos futuros, né? Porque você já vai pensando o pior para o parto futuro, né? Para tipo, uma segunda vez. Porque aqui, como eu te disse lá no início, foi, pô, quando nós soubemos que a minha sobrinha estava grávida, já começou, nossa, vai morrer, não sei o quê, porque se do primeiro já foi assim, imagine agora do segundo, não Sim. sei o quê. E aí eu senti que ela ficou também, assim, super desconfortável. E aí eu tive uma conversa com ela, pô, tudo bem, mas no meu entendimento, assim, como homem, aí eu falei com ela, eu sou homem, aí você tem que procurar o caminho. Tipo, acho que uma gravidez não tem muito a ver com a outra, então você tem que procurar outras pessoas para você conversar, fazer o pré-natal, não sei o que, não sei o que. E eu senti que à medida que ela ia nos pré-natais e foi lá fazendo útero e não sei o que, eu não sei se eu estou entendendo certo, eu estou sentindo ela mais aliviada em relação, porque ela está fazendo esse acompanhamento, mas ela fez o acompanhamento anterior também, sabe? Então, eu acho que é esse trauma que é gerado para, de repente, um segundo, né? É isso, né? Tipo, quando a gente passa esse tipo de trauma, seja ele qual for, né? O trauma molda a sua vida, né? Independente do que ele seja. Né? A gente vai passando por coisas na vida que vai moldando o nosso caráter, moldando quem a gente é. E a gente não consegue viver sem esses traumas. Sim. E um trauma desse tamanho, né, que é uma coisa que você leva para a vida, é muito ruim, assim. Minha tia fala até hoje, assim, ela também sofreu esse corte na primeira gestação dela. Meu primo tá com 45 anos. E minha tia não esquece. Aham. Ela tem a cicatriz até hoje. Então, assim, é o tipo de situação que... Tanto que ela fala que na cesárea ela não sofreu tanto quanto ela sofreu no parto normal. Porque ela fez a cesárea depois da segunda filha dela, por causa que ela queria ligar, né? Então, a segunda menina foi cesárea. Mas ela tem até hoje a cicatriz lá embaixo, entre a vagina e o ânus, do corte que foi feito no parto do mais velho dela. Sim. Isso tem 45 anos. E, Jair, você que está aí nos acompanhando, se você tiver alguma pergunta aqui para a Cíntia, ou se você quiser falar o que achou do filme também, tá? Fica super à vontade aí, que a gente vai interagindo, você já sabe, né, Jair? E outras pessoas que estiverem por aí também. Cíntia, já são 9h30, a gente não tem um tempo, assim, determinado para a gente estar falando. Eu estou gostando muito de bater esse papo aqui. Como eu disse, até, Jair, você que está acompanhando, em algum momento eu me senti meio reticente, porque é um tema muito voltado às mulheres, né? E eu estou numa posição aqui de homem, mas a Cíntia está aí para discorrer sobre todo esse processo, né, Cíntia? Então, eu estou aqui só mais numa função, digamos, para falar um pouco das coisas que eu escuto de mulheres sobre, e para falar um pouco, de repente, do filme e tudo mais, né? E exibir o filme. Acho que, e como eu disse, né, Cíntia, esse projeto, para mim, ele é muito importante, porque... E eu até meio que quase que desanimei um pouco dele, porque quando eu escrevi esse projeto, a gente estava na pandemia e
todas as coisas estavam acontecendo nesse ambiente virtual, Virtual. digamos assim, né? Ao mesmo tempo, eu participei de tantos espaços virtuais durante esse momento de pandemia, tão, tão importante que com encontros tão maravilhosos, com aulas tão maravilhosas, sabe? Com trocas, sabe? Tipo, quem não sabe, quem, não sei aí, não sei se tu chegou a assistir, né? As lives da Tereza Cristina, que, Sim. nossa, salvaram assim, sabe? Quando tudo era mato, a Tereza Cristina, né? Para quem não conhece a sambista e tudo mais, né? Enfim, nossa, as lives dela salvaram, assim, muito. Tá ali toda, acho que, se eu não me engano, era terça-feira escutando. Enfim, vários cursos. Então, quando eu fiz quando eu escrevi esse projeto, esse Baixada em Cena, foi muito em função de eu querer também ter esse ambiente que a gente conversasse, principalmente não sei se é muita pretensão minha, mas a ideia central do projeto é essa, de dar visibilidade a esses filmes que surgem na nossa Baixada Fluminense, que contam as nossas histórias, sabe? E o foco em especial, como eu disse na primeira live, é passar os filmes, principalmente do pessoal daqui de Belford Roxo, né? E, e aí pode, por que você está passando um filme da Cíntia, que é de Mesquita? Porque a Cíntia faz parte do Baixada Virginia Cine, Lopes. Gini Lopes, do Baixada Cine, e ao mesmo tempo dessa Baixada Fluminense, da onde nós somos crias dessa Baixada Fluminense. Então, o projeto é para isso, para passar filmes da Baixada Fluminense, mas com foco sim em Belford Roxo. E os próximos filmes virão de Belford Roxo. A Azaí Palhares está falando aqui, eu acho muito importante que esse tema seja posto em discussão. Um pouco que eu até falei aí no início, eu entendi da Cíntia esse filme como um filme meio que denúncia, né? Uma temática de denúncia, né? Digamos assim. Que, na verdade, as pessoas que trouxeram o depoimento, os aí, elas são ali no filme são nomes fictícios, mas são baseadas em histórias reais, não é isso, Cíntia? Isso. E aí São depoimentos reais e que está sendo lido, interpretado por atrizes, né? Sim. E aí a Zaí Palhares está falando aqui de novo que passou por tudo isso em meus 2 partos, eu não sei, episiotomia e a manobra de Kestler, é isso? Isso. E nunca achei que tinha sofrido. Aí, ó, olha que a Zaí tá trazendo aí, Cíntia. Sim, a gente Nunca não tem achou que consciência. tinha sofrido violência obstétrica. Hoje a gente tem mais discussão, a gente tem mais debate, briga sobre isso, né? Então a gente tem muitas mulheres, as mulheres estão mais conscientes, mas isso é assim dentro da nossa bolha, entendeu? Quantas mulheres passam por isso dentro do hospital e não se dão conta que estão passando por isso, por essa situação? Quando a gente faz um curso de doula, por exemplo, que a gente fala, é importante, toda mulher tem uma doula, a gente sabe também que é um serviço caro, a gente tem consciência, eu tenho consciência que é um serviço caro. Mas quando eu falo que toda mulher merece uma doula, é porque essa doula é a mulher que vai acompanhar essa gestante, essa parturiente, nesse parto, e ela vai ter, e ela tem uma formação para entender se aquilo ali é violência, para conversar com a mulher, explicar a ela o que ela está passando, conversar com o acompanhante ou com o acompanhante do parto. Falar, olha, isso que está acontecendo não é normal. Vamos conversar com quem está aqui? Então, assim, e a questão de você ter uma doula, isso também intimida muito. Quando você entra no hospital com uma doula, a pessoa que está te recebendo, está te atendendo, ela entende ali naquele momento que você é uma pessoa informada. Tá, sim. Ela entende que ela não vai poder fazer qualquer coisa com o seu corpo, porque além de você estar informada, porque se você contratou uma doula, você está informada. Uhum. E a doula, ela te ensina a entender seu corpo, ensina a entender as dores, ensina a entender o que é violência, o que você pode aceitar, o que você não deve aceitar, te ensina, te mostra os caminhos para fazer um plano de parto
que é importante, as mulheres não têm consciência que elas podem fazer isso, mas elas podem chegar no hospital com um plano de parto do que elas querem que seja feito com elas e com o bebê. Essa coisa de tirar o bebê e aspirar o bebê naquele desespero, isso não tem necessidade, a não ser que a criança nasça com alguma questão de saúde que precise ser retirado com pressa para um atendimento, que precise ir para uma incubadora, para uma UTI neonatal, aí é diferente. Mas uma criança que nasce saudável, não tem por que separá-la da mãe. Porque você está falando que essa experiência desse contato é essencial, é isso? Esse contato, a gente chama de golden hour, né? A hora de ouro. Esse contato da primeira hora do bebê com a mãe, com quem está parindo, com o pai, se for um homem trans, essa primeira hora de quem está parindo aquele bebê, esse contato pele a pele é muito importante para a saúde desse bebê, importante para esse vínculo que vai ser criado, importante para esse estímulo para amamentação, se a pessoa quiser amamentar. Entende? Então, é o tipo de coisa que hoje a gente está mais instruído, por isso que eu falo assim, toda mulher merece uma doula, é por isso, toda mulher merece uma doula, porque quando você chega com uma doula no hospital, ele já fala assim, pô, essa mulher aí já não vai aceitar qualquer coisa, ela tem alguém ali por ela. É porque, né, Cíntia, pelo que eu estou entendendo aqui você falando, né, esse serzinho que passou, digamos, 9 meses, né, 9 meses, alguns chegam com 7, 8, que tem esse. E aí eu não sei, até uma pergunta que eu quero te fazer em algum momento, que surgiu aqui na minha cabeça agora, que essa coisa da prematuridade também, acha que tem parece que às vezes esse tempo que era 9 meses, parece que encurtou, e agora tem criança nascendo com 6, com 7, com 8, sabe? Mas vou deixar isso aqui um pouco aqui. E essa criança que passou ali durante meses na vida interina, né? É interina, no caso? Ultra-interina, né? Ela agora sai e ela agora precisa ter esse contato com a pessoa que a gerou, né? E ter essa experiência de conhecer esse corpo paridor, digamos assim. Não sei se eu me expressei bem, né? É isso, a criança fica 9 meses ali nesse contato com a pessoa que está gestando, e quando ela sai, querer arrancar ela dessa pessoa, sabe? Tipo assim, é o corpo que ela conhece, é o cheiro que ela conhece. Então, assim, e esse contato é muito importante. Eu percebi isso, por exemplo, no nascimento da Maria. Maria nasceu na casa de parto. O Adriano acompanhou meu parto, Adriano e minha tia, minha tia Glória, que é irmã da minha mãe e hoje é avó da Maria. Então, assim, a ligação que a Maria tem com a minha tia Glória é diferente do que ela tem com outras pessoas da família. A tia Glória foi a segunda pessoa que ela viu quando nasceu. Então, assim, isso é importante, esse laço é importante. Porque quando a Maria nasceu, o Adriano pegou ela e deu ela para mim. O Adriano que segurou, que botou ela em mim, que depois de uma hora cortou o cordão. E ela olhou para minha tia, assim, e a ligação que elas têm, as duas, assim, tanto que Maria chama ela de vó, é uma ligação que não tem explicação. Entende? Assim, que ela não tem com outra pessoa da família. Então, é esse tipo de coisa que eu tô falando. Então, você imagina a importância dessa ligação com uma pessoa que acabou de parir aquela criança, né? Então, a gente sempre fala dessa questão por isso. Ó, vou botar uma... A Zaí fez um comentário, eu vou tentar botar na tela aí, ó. Olha o que ela tá falando aí. Deixa eu ver aqui, que eu tô... Botei na tela aí pra gente também. Tô tentando abrir aqui, porque eu tô... Quer que eu leia pra você? Lê pra mim, que eu não tô conseguindo aqui. Ela botou aí, ó. Minha filha passou por essa ameaça. Tá dialogando com a fala que você tava trazendo aí. Para convencê-la em aceitar a cesárea. O bebê está em sofrimento. A fala do médico, não sei. O bebê está em sofrimento. Os batimentos cardíacos estão muito acelerados. Ela diz, é uma covardia. Às vezes, é o que eu falo, às vezes a cesárea ela é indicada, às vezes ela é necessária para salvar vidas. O problema é que geralmente ela virou uma rotina. E não deveria ser uma rotina, porque é uma cirurgia, não é um parto. Você está extraindo uma criança de dentro do corpo da mãe antes da hora. Ponto, entendeu? É diferente quando você entra em trabalho de parto, você tentou parir, aconteceu alguma intercorrência e precisou ir para cesárea, é outra situação. Assim, eu não sou contra cesárea, eu não sou maluca.
Porque a cesárea salva vidas, entendeu? Inclusive salvou a minha vida. Eu nasci de parto cesárea, porque minha mãe ficou em trabalho de parto durante horas, o parto não evoluiu e eu estava entrando em sofrimento. E o médico falou, não tem mais como esperar, vamos fazer cesárea. Então, assim, a gente sabe que salva a vida. E isso há 35 anos, quando eu nasci, né? A gente sabe que salva vidas. Mas, assim, o problema é quando ela é mal indicada, né? E no caso, Cíntia, você falou aí também, essa questão da cesárea, geralmente, pelo que eu estou te escutando, geralmente fazer a cesárea o momento do parto é ir para o hospital, mas eu também já ouvi do parto que se faz dentro de casa e tudo mais. Como é isso para você, tipo, ter ali um parto, que não sei se é o tal do parto humanizado, né? Que é o parto que a pessoa opta por ter, mas aí tem, eu acredito que tem um recurso ali, né, para ter Sim. esse momento em casa, né? Esse parto em casa é todo um recurso, tem enfermeira obstétrica, tem médico, tem pediatra acompanhando, são equipes, assim. Eu tenho amigas que têm equipes de parto em casa, né, que a gente chama de parto domiciliar. Eu tenho conhecidas enfermeiras que têm essas equipes, né? Então é uma equipe muito grande. Não é você vai parir em casa sozinha, ok. Não, você tem uma equipe que vai estar lá preparada para receber seu filho, para qualquer intercorrência, agir rápido. É igual foi quando eu pari na casa de parto, só que eu pari num espaço, entendeu? Um espaço que não era a minha casa. Mas eu pari num espaço que parece uma casa. A casa de parto realmente ela parece uma casa. Se vocês verem o filme da Casinha pra Vida, vocês vão ver, assim, parece uma casa. A suíte que a gente fica para ter o neném é uma cama comum de casal, com um quarto com banheira. Então, assim, é um quarto como se fosse um quarto de hotel. A casa de parto é isso, né? Como se fosse um quarto de hotel, assim. É uma comida maravilhosa, inclusive. Eu até entendi que na novela Pantanal, não sei se você é noveleira, Eu não vi Pantanal quase, teve, eu acho que eles tentaram abordar um pouco desse tema do parto natural, né? Que a Juma foi ter, não quis ter o bebê dela no hospital e teve o parto até o velho do Rio que fez, né, o momento lá. E a outra personagem também, que eu esqueci o nome, também foi em casa. Eu acho que foi em casa também, que o Cramulhão lá veio e fez. Não Cramulhão, acho que é o personagem lá veio e fez ajudou a fazer o momento também, né? Então, acho que. Mas eu acho que também. Não sei, Cíntia. Você acha que tem mais espaço para falar sobre isso? E hoje em dia tem mais recursos para uma palavra que você usou lá no início para falar de educação, eu acho que é uma palavra que também a gente pode trazer para cá, para esse momento, que é a questão do acesso, né? Tem uma questão também de acesso de informação, acesso à doula, né? Porque em algum momento, dentro dessa nossa bolha que você falou, eu já ouvi falar que eles queriam tentar trazer esse serviço de doula para o SUS. Eu acho que alguns lugares foram implantados. Não tenho certeza. E aí, só para trazer para cá também. Doulagem é um serviço caro. O que a gente faz é, assim, quem é doula, quem se dispõe a fazer, o que a gente faz são atendimentos sociais. Tipo, estar atendendo mulheres que não têm como pagar esse serviço. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma associação aqui no Rio, que é as Doulas, que é uma associação de doulas aqui do Rio de Janeiro. As doulas? As doulas. E a gente tem projeto social. A gente tem um projeto que a gente faz atendimentos online, a gente acompanha, ajuda a escrever plano de parto. Que a gente chama de... esqueci o nome do projeto. Acolher Gestante. Que é um projeto de doulas associadas ao sindicato, né, de doulas, e que a gente faz esses atendimentos sociais. A gente trabalha sem ganhar nada. A gente apoia, a gente ensina a fazer um plano de parto, ajuda, tira dúvidas, acolhe.
entende? Então é o tipo de coisa que a gente consegue fazer enquanto doula, Aham. tá apoiando esse serviço. Assim, eu não sei ainda como é que é essa coisa da implantação, a ideia, tinha essa ideia de fazer, eu não sei se isso foi implantado, de ter esse acesso, né, a doulas, porque doula é diferente de enfermeira obstétrica. A enfermeira obstétrica, ela é preparada para atendimento, ela te auxilia no parto, a doula te acompanha. Doula não faz parto. A gente até brinca que a doula não faz parto, doula faz parte. E ela faz parte do seu parto, ela te ajuda ali no parto, mas ela não faz parto. A Entendi. gente não é preparado, assim, a gente não tem estudo científico para isso. Como uma Aham. enfermeira tem, né, para fazer algumas manobras que a gente não pode fazer, nem está preparado para fazer. Aham. Cíntia, já são 9h30 aqui. Nossa, a hora passa tão rápido, né? Tipo, mas como eu tô preocupado porque tem a tua questão de mãe aí também, né? Então, Tem que ir, então, porque a Maria já está caindo de sono. exatamente. Então, tem isso também. E Mas, amanhã também eu viajo cedo, amigo, para sim, então. trabalhar. Mas eu adorei bater esse papo aqui com você, sabe? Eu não estava preocupado, tava muito menos ansioso do que a primeira live, assim. Já tô sabendo como tá funcionando mais esse ambiente aqui e tudo mais. Coloquei as nossas redes sociais, mas você até quer passar em algum momento para me colocar aqui esse lugar, né, das doulas aí, esse arroba das doulas aí, para me botar Posso te mandar aqui no na chat? depois eu pego com você no WhatsApp, mas pode botar no chat aí para deixar para o futuro também. E, e depois eu coloco aqui também na descrição do vídeo. Então, para quem estiver vendo acompanhando essa live no futuro, vai estar na descrição. A live vai ficar gravada. A nossa rede social tá aqui, que eu coloquei também. A rede social da Cíntia. Botei o YouTube da Cíntia, né, que é da Malice Produções, e as redes sociais, que é a Cíntia Lima Fotografia, né, e Malice Produções. E o meu a minha rede social tá aí também, é isso. Então, Cíntia, te agradecer muito por ter vindo. O papo foi maravilhoso, assim. Falando desse lugar de homem, desse assunto tão de vocês assim, mas ao mesmo tempo acho que tem uma coisa de saber e tudo mais, né? De entender e deixar isso aqui para as pessoas que quiserem mais informações, deixar esse registro e dar visibilidade e apoiar e divulgar mais, fazer o teu filme também chegar a outras pessoas, né? A minha rede social, somente YouTube aqui, meu canal é quase que um deserto, digamos assim. Eu não movimentava muito, mas muito em função desse projeto, eu tô querendo investir mais aqui, sabe, nessa casa. Eu acho que o projeto Baixada em Cena aqui, a princípio eu pensei ser apenas para passar 4 episódios. Acho que tô meio que inspirado a tocar ele para frente, talvez no outro formato, talvez nesse formato, mas um pouco de coisas mais presenciais também, enfim, várias coisas. Então te agradeço a parceria, de estar aqui comigo, não só como Baixada Cine, mas como Malice Produções, como Cíntia Fotografia e tudo mais. Um abraço aí pro Adria, que segurou essa peteca aí pra gente estar aqui junto e tudo mais. E é isso. Te deixar à vontade para você aí falar tuas palavras finais e a gente poder deixar nossa mensagem aqui pro pessoal. É isso, assim, eu falo, deixa eu falar de política não, que eu falo pra caramba. Adorei. Eu gosto, Eu brinquei aqui, gente, eu tô, 30. eu tô enquadrando aqui, tá, gente? Dia 30. É só o enquadramento de câmera, né? Assim, você sabe, né? Você é fotógrafa, só você isso. sabe muito, né? Isso. E é isso, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de falar sobre o corpo feminino, sobre
sobre a minha questão com parto. Eu gosto muito de falar, é um tema que eu gosto muito, que eu estou sempre querendo falar, né? Porque é um tema que passo, né? Que eu vivencio na vida, no trabalho e tal. E eu sou a pessoa que gosta de falar de política, né? De educação, que é a minha formação de parto. Então, se deixar, eu vou falar 3 horas sobre isso. Então, para mim é sempre bom poder falar dessas coisas que a gente não tem muita oportunidade de falar, assim, né? Só entre amigos, na nossa bolha. Então, é importante falar, é importante as mulheres se conscientizarem, ter essa consciência de que elas têm direitos, sabe? A gente conseguir entender que a gente tem direito, isso é muito importante, assim. Enquanto a gente tem nossos corpos subjugados o tempo inteiro, né? Enquanto tem mulheres que passam por tantas coisas e não tem nenhum tipo de acolhimento. Então, é importante a gente saber que a gente tem direito, né? A gente está ali, a gente tem que brigar pelos nossos direitos. Porque senão, enfim, se depender de qualquer homem cis, aí a gente não consegue nada. Sim. Ainda mais se ele for branco. Eu acho, de fato, tem assuntos que correm muito na nossa bolha, mas eu espero que em algum momento essa bolha vá um pouco mais além, né? E tudo mais. E essa informação chegue a várias mulheres aí no futuro. Não só agora, mas como no futuro. Cíntia, te agradeço por ter vindo mais uma vez. Grande beijo. Obrigada, até a próxima. Conte comigo aí o que deve é. A gente tem que falar do nosso filme depois, lá no Vamos WhatsApp. falar. Não vamos mencionar ele aqui agora, não, mas não esqueci, não. Eu também não, amigo. Tô muito enrolada. Tô sabendo. Para mim, dar conta desse projeto aqui foi... Assim, depois eu te conto pessoalmente, e aí a gente vai se falando. Beijo grande. Beijo, amigo. Tchau. Deixa eu só fazer uma...